Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 13 ao 26 de novembro. Ai, gente! Eu juro, eu tava com saudade, tô de volta, mas eu já cansei de falar que eu tô de volta, né? Palhaçada. Então, eu só estou, né? Porque vocês sabem que eu sumo, vocês sabem que eu volto, vocês sabem que eu sumo, vocês sabem que eu volto. Então, né, enfim, não foi a primeira vez, não será a última, né? Porém, cá estou, né? Deixa eu arrumar aqui uma barrinha que fica me incomodando. Cá estou de volta com estratégia. Lua em peixes, estratégia, né? Estratégia intuitiva. Enfim, eu saí na lua nova, no eclipse lunar em escorpião. Aquilo foi uma percepção que eu tive ali, não tive prévia de avisar, porque foi assim, né? Senti de pausar um pouco. Acho que sinto que foi tanto uma coisa pandêmica emaranhada, cansativa, que a gente vai, né? Não sei vocês, assim, mas da pandemia. Ainda não tá 100%, né? Eu diria assim, mas da pandemia as coisas ficaram tão bagunçadas, tão embaralhadas. Eu tava num ponto que eu tava assim, né? Eu vinha pra cá, eu tinha só 25% de energia e aí me drenava, né? Então, assim como qualquer pessoa tem o seu trabalho, tem áreas do seu trabalho que às vezes se dá uma cansada, né? E a exposição eu tava um pouco cansada, eu queria fazer outras coisas. Então, foi ali que foi aquele eclipse que caiu na minha casa 10 de carreira. Tudo bom? Astrologia, né? E senti de, ai, preciso dar um tempo, né? E nesse meio tempo, o que que eu fiz? Muita coisa, muita coisa. Descansei. Não estou mal, não estou triste, não estou doente, né? As pessoas sempre me perguntam: você tá bem? Você tá bem? Gente, eu tô bem. Eu sou assim, meu Sol tá na casa 4, meu Júpiter tá na casa 12. Eu gosto de me isolar, gosto de ficar. Isolar não, eu gosto de ficar, né, recolhida e tal. Não tenho nada em Leão, que não ajuda vocês, né? Enfim, então eu dei essa pausa e aí eu fui vendo de voltar, fui sentindo, mas nunca, não sentia que estava na hora, que eu queria voltar com a bateria 100%, sabe? E aí fui percebendo mesmo que era o feeling inicial de que eu voltaria na lua nova. Com o tempo fui percebendo isso, né? Achei que ia ser muito tempo, mas enfim, acabou sendo de voltar na lua nova em Escorpião, que é agora. Hello, tudo bom? Exatamente por ser a lua nova na minha casa 10 de carreira, como se eu estivesse dando um novo começo, né? E eu fiz muita coisa nesse período que eu fiquei ausente das mídias, né? Primeiro, meu curso de astrologia está a todo vapor, não está pronto, nunca estará pronto, pelo jeito. Já estou trabalhando nele, acho que tem, sei lá, 5 meses, uma coisa, 6 meses, né? Entre pesquisa, faz, desfaz, refaz, mas agora ele está na linha, assim, de raciocínio correta, mas só ano que vem. Eu acho que eu lanço ele lá para meu aniversário. Lembrando, eu sou uma pessoa que não tem pressa nas coisas, não gosto de ter pressa, gosto de fazer com qualidade, na hora que tiver que sair, sai, tá tudo certo, mas que vai sair uma coisa de qualidade. Então, quem viver, verá. Mas tá maravilhoso, não quero falar sobre ele, porque eu quero deixar ele lá no embrião. Bebê você não tira da barriga, né, antes dele nascer. Então, deixa ele lá bonitinho no cantinho dele. Arrumei a vida, enfim, descansei e cá estou de volta para ver essa semana. Iria voltar no eclipse na temporada de eclipses. Ainda estamos, né? Porque hoje eu tô gravando é dia 10, tá acabando a temporada de eclipses, né? O período intenso, não, gente? Meu Deus. Mas não voltei. Tô aqui num clima astrológico versão noturna, né? Vamos vendo o que eu sinto. É, Mas o que que eu fui fazer? Eu ia voltar, mas aí eu não senti de voltar ainda na temporada de eclipses, porque afinal, né, é tanta coisa. Aí eu falei, não, ainda não tô na hora. O que que eu fui fazer nos eclipses? Adivinha, né? Óbvio que eu fui ver o eclipse, é óbvio, cadê ele? Então, eu trouxe uma pequena fotinho para vocês. Eu fui para Pipa, né, lá perto de Natal, quem não conhece, no Rio Grande do Norte, que é um lugar lindo que eu já conhecia e fui revisitar 10 anos, tinha ido 10 anos atrás. E foi assim um espetáculo. 4 minutos de anularidade, né? Quando daí a lua cobriu o sol, ficou 4 minutos, né? Assim, perfeito, com aquele anel de fogo, né? Que eles chamam. Foi emocionante, incrível. Eu vi de cima das dunas. Obviamente que eu vi com é, aquele vidrinho especial. Mas, como isso que foi o mais especial desse eclipse, eu quero saber quem que acompanhou e quem que, né, antes de eu entrar aqui. Hoje o clima vai ser meio longo, né, porque tem muita fofoca para atualizar. Quero saber quem que assistiu também, me conta.
Mas eu vi no vidrinho. Aí, claro, não dava para gravar, não dava para tirar foto, também não estava muito preocupada nisso. Só que o que que aconteceu? Quem viu isso, né, foi assim fantástico. Quando eu vi o eclipse solar na Índia, era um período da manhã, então foi outra sensação, que eu vi solar lá por acaso, pelo destino. É, esse daqui, ele foi no horário do pôr do sol, né? O período inteiro dele estava lá, né? Acontecendo durante o dia, mas o sol iria se pôr ainda em eclipse. E isso foi a coisa mágica, porque você não conseguia ver o eclipse a olho nu. Mas quando já tinha passado o 100% do eclipse e a lua começou a sair, o sol já estava descendo no horizonte. Então, por ser pôr do sol, a gente consegue ver o sol melhor, né? Por causa das nuvens, enfim. E, gente, eu vi um pôr do sol nas dunas, né? No lugar mais lindo que é Pipa, um eclipse de pôr do sol. Eu nunca vou esquecer essa cena de ver um eclipse ao pôr do sol. Foi mágico, foi lindo. Fora, né, toda a energia do eclipse, que traz sempre coisas muito intensas, né? Senhor, eclipses, né? Eu falo que eclipses são os que mudam o ritmo, né? Mudam o compasso das coisas. A gente está indo para um lado, vem o eclipse, dá aquele toquinho, né? E a gente vai para um outro lugar, mas é um lugar que a gente precisa estar, né? É algum aprendizado, alguma pessoa que a gente precisa conhecer, uma situação que precisa acontecer. É bem por aí mesmo. Então eu vou mostrar para vocês. Cadê? Não me desaponte. Fim da temporada de eclipses com esse clima astrológico. Tcharam! Eu trouxe uma fotinha, porque afinal eu tô uma professora, né? Gente, olha isso, tá? Não é a melhor foto profissional, né? Mas olha isso, era um pôr do sol. Vocês estão vendo os coqueiros? Vocês estão vendo que tem um mar ali, ó? Isso daqui era um pôr do sol de eclipse. Eu nunca vi uma coisa tão espetacular assim. E o dia tava lindo, tinha nuvens, aí de repente limpou, foi fenomenal. Quem viu, né, assim, olha, valeu a pena. Sou agora caçadora de eclipses. Então vamos lá. Então é isso, espero que vocês também tenham aproveitado. Outra fofoca, outra pergunta que eu tenho é o seguinte: como eu tô voltando, tá, gente? Então, assim, só para entender o que que vai acontecer. Até o final do ano, nós temos 4 luas, tá? Lua cheia escorpião, depois gêmeos, depois sagitário e aí câncer. 4. Eu vou postar 4 climas, incluindo esse daqui. Legal. Ano que vem, o meu Instagram, ele vem renovado. Então, eu não vou mexer muito em Instagram daqui até o fim do ano, mas ano que vem eu tô planejando um negócio bem legal, que tá ali, né, ainda sendo preparado, tudo. De novo, quem viver verá. Legal. Só que eu tenho uma vontade, mas eu nunca consegui expressar isso em algo concreto, também porque não era o timing. Todo mundo que me conhece, já está acompanhando, sabe que eu vim passando, ainda estou em trânsitos muito fortes de casa 12, né? E só quem passa por isso, já passou por isso, entende de astrologia, sabe o que isso significa, né? A gente é forçado aos bastidores, forçado ao isolamento, a gente não tem energia para ir para fora, não é só fora na internet, gente. Eu tô isolada desde a pandemia, em vários sentidos. Então, é o que é, a gente tem que usar a energia que a gente tem, né? Então, só que isso tá chegando ao fim, né? Obrigada, Deus, obrigada, né? Mas já cansei. Enfim, e eu tenho vontade de, a partir do ano que vem, fazer entre os climas astrológicos, que vão continuar sendo quinzenais, algum tipo de podcast, alguma coisa assim. Eu já ensaiei algumas coisas aqui comigo mesma e tal, mas nada que eu conseguisse. Eu pensei em perguntas e respostas, baseado em perguntas e respostas, mas nunca, não sei, não senti. Então eu quero assim que você, ser humano maravilhoso que é da internet, né? Porque vocês sabem que eu não sou da internet, vocês sabem que eu vivo num buraco e que eu não acompanho nada e que eu não tenho nem Instagram instalado no celular. É, vocês sabem disso e vocês vão me ajudar porque vocês são lindos. Então, dá uma sugestão, que tipo de programa, né? Que pode ser um tipo vídeo podcast, sei lá o quê, tá? Que tipo, como que eu posso fazer essa temática? Então, quem tiver uma sugestão legal, aceito, tá? De proposta de quinzenal, assim, entre os climas. Algo para ser estudado para eu também trazer aqui para vocês, que não seja sobre a situação atual, que seja algo sobre astrologia, sobre filosofia, sobre yoga, sobre espiritualidade, sobre tudo misturado. Vocês sabem que eu não sou só da astrologia, né? A astrologia é uma parte de mim. Enfim, tá? Então, é isso. Quero, assim, quem quiser dar uma opiniãozinha aí, um palpite, eu aceito.
Então vamos, né, ao ponto. Sim, deixei ali, ó, manual 2024. Gente, todo ano eu lanço manual. Não iria lançar esse ano em algum momento, porque eu tava tão engatada no meu curso de astrologia maravilhoso, e tava tão gostoso fazer, tava tão legal, que eu falei, eu não vou fazer o manual. Eu vou continuar fazendo. Mas aí teve um dia que eu acordei e eu ouvi uma voz, porque é assim que acontece com a Tiffany, falando, vai fazer o manual. Aí eu, ai, ferrou. Aí eu parei tudo e como eu já ia fazer um Instagram baseado muito no meu Instagram vai ser tipo um planner, né? Coisas assim do dia a dia, né? Dos movimentos dos astros mais cotidianos, como um complemento ao clima astrológico, né? Então, como eu já estava fazendo esse trabalho para o Instagram, estudando 2024, eu falei, como que não vai fazer manual, gente? Tô aqui já, né? Larga de ser teimosa, porque quando eu ponho a cabeça numa coisa, eu não gosto de parar, eu tenho aquela coisa que chamam, né, de hiperfoco, eu chamo de Marte em Escorpião. Eu foco e eu preciso terminar, preciso fazer. Touro com escorpião preciso começar, é intenso, faço, termino, entrego, né? Enfim, então eu vou fazer o manual. Tem muita gente que compra todo ano, muito aluno repetitivo, né? Então vai sair também. Acho que sai. Eu não consegui pôr uma data ainda, porque eu aprendi uma coisa nessa vida, é que data é uma coisa tão mental, não funciona muito, pressiona e tal. Às vezes sai antes do que você queria, às vezes nunca sai. Mas eu acho que eu tô fazendo ele correndo no sentido de não querer pegar o Mercúrio retrógrado que eu já vou falar para vocês. Ele vai ficar pronto antes do Mercúrio retrógrado, porque ano passado tive que fazer no meio do Mercúrio retrógrado. Eu só me veio, não só Mercúrio retrógrado, aquele Marte em Gêmeos, quadratura Netuno em Peixes, que foi perto da eleição, aquele período foi um caos, gente. Eu tô pagando o boleto desde aquela época lá de coisas que eu fiz naquela época. Brincadeira, quase. Tô pagando boletos energéticos. Ai, amores. Então acho que é isso. São essas as minhas novidades. Talvez eu já no próximo vídeo eu fale sobre isso, tá? Do manual, quando que eu vou lançar. Eu sempre lanço, só para saber, eu sempre lanço. Na primeira semana eu dou um desconto e depois ele fica o preço normal, vai ser o mesmo preço do ano passado, que é o mesmo preço de 2020, e tá tudo certo, e bora lá, tá? E aí o curso outro só, provavelmente no meu aniversário, abril lá do ano que vem, ou sei lá quando, vamos seguir um dia de cada vez, que é assim que eu vivo hoje, um dia de cada vez. Vou colocar um timestamp, né, para a pessoa pular o vídeo, toda essa introdução, essa fofocaiada aqui embaixo, né, para começar o clima de fato. É que isso aqui, gente, eu sei que tem gente que me acompanha e adora uma fofoca, né? Então eu tive que fazer esse update, porque afinal é que nem gente que toma chá, né? Precisa, tipo, e aí, amiga, o que que você tava fazendo, né, nesse período? Enfim, mas é isso, tava vivendo, né? No caso, vivendo. Então vamos lá, gente. O que que vai rolar? Por que que a Tiffany voltou, né? Vamos lá. Então, fim da temporada de eclipses. O que que é a temporada de eclipses? É o período onde começa o eclipse solar, né? Às vezes uma lua nova, enfim, e vai até terminar, chegar uma lua nova onde não é eclipse mais, né? A nossa começou lá no dia 13 de outubro, que foi. Foi no dia 13? Não, o eclipse foi dia 14. O eclipse foi dia 14 e vai até agora, né? Dia 12 de novembro, quando daí no dia 13 é a lua nova em Escorpião. Então estamos chegando ao fim, né, de duas pauladas que tivemos, eclipse em Libra e eclipse em Touro. O último eclipse em Touro, graças a Deus, porque a pessoa que vos fala aqui tomou cada paulada, gente, eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas vocês não têm nem ideia. Cada coisa que aconteceu comigo. Mas estou mais forte, mais aprofundada, mais entregue na vida. Cada paulada eu acho que sempre serve para trazer uma lição. Também coisas muito boas aconteceram e a vida é isso, né? Tudo é sempre um alinhamento com aquilo que a gente precisa aprender e ser, porque aqui, afinal, né, a gente não veio só a passeio, a gente passeia também, mas não viemos só para fazer isso. Então, temos aí o fim da temporada de eclipses, graças a Deus, né? Porque afinal eu sou evoluída, mas nem tanto. Então vamos lá. Por que que essa semana tá bem intensa, que estamos já falando aqui, né? Antes mesmo da lua nova, aí desde o começo, 5, 6 de novembro até agora, não sei se vocês estão sentindo essa pequena tensão no ar. Nós estamos com Marte em oposição a Urano. Já lá no eclipse de Touro, isso já estava rolando. Cara, meu Deus, né? Tomar um golinho d'água. Porque Marte e Urano, gente, ele é o próprio aspecto do acidente. É muito comum ter acidente de avião. Não viagem de avião, mentira, gente, calma. É muito comum, mas é comum mesmo. Acidentes em geral.
Porque esse, para mim, é o aspecto. Para mim, não, né? Em geral, é para os astrólogos também. É o aspecto do acidente por excelência, assim, sabe? Marte oposição Urano. Porque o Urano é o caos, né? E o Marte é a agressividade, é a ação. Então, muitas vezes dá. Então, tomem cuidado, né? Não é a hora de vocês irem correr de Fórmula 1 ou fazer qualquer coisa assim. Esquiar, melhor evitar. Eu não evito nada, só falo pra vocês, mas eu continuo vivendo minha vida normal. Quando eu passei por Urano em conjunção pro meu Mercúrio natal, eu tirei carta de moto. Eu tinha uma scooter e eu andava por São Paulo inteira com aquela scooter que nem uma louca. Eu era pior que um motoboy. Aí eu tinha uma amiga, tem uma amiga que é astróloga que falava: Meu Deus, você é uma louca, não sei o que. Eu falei, gente, mas é pra isso que serve o aspecto, é pra me deixar mais rápida mesmo. Nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Mas eu sou bem ligeirinha também. Então, esse aspecto, gente, ele é um aspecto de muita atenção, é um aspecto de muita irritabilidade, de muito nervosismo, pura ansiedade. Então, nós estamos nesse momento numa panela de pressão dos astros. Então, temos que ter um pouquinho de paciência. Sim, é normal estar com os nervos à flor da pele, dar umas estouradas. Muitas vezes essas estouradas elas servem para realmente aliviar a pressão, sabe? Quando você tira o pininho ali, né, e começa a fazer aquele. É bem isso, tá? Só que pessoas que costumam acumular as emoções de forma a que reprimem as emoções, né? Costumam viver mal esse tipo de aspecto, porque é aquela estourada que é negativa, que vai no over, né? Mas uma estouradinha ou outra, é sempre bom a gente conseguir pôr as nossas emoções para fora de uma maneira equilibrada. É um treino, né? É um treino. Eu já fui aquela pessoa que guardava tudo e não conseguia colocar minha verdade para fora. Eu lembro disso, assim, nitidamente, assim, o namorado fazendo uns negócios. E eu, assim, achava que ele tinha capacidade de ler minha mente, que ele sabia o que eu estava pensando e que ele não deveria estar fazendo aquilo, né? Hoje eu já não sou essa pessoa, né? As coisas me incomodam, eu sei articular, sei falar, não me dói, mas antes eu tinha que parecer que eu ia morrer com aquilo, assim, aqui na garganta, né? E tem gente já ao contrário, que fala demais, né? Que podia se guardar um pouquinho. Nada como um equilíbrio, né, gente? Enfim, então esse é o aspecto da gente dar, acaba dando aquela estourada, mas também é um aspecto bastante resolutivo, como um todo, tá? Só no sentido de, ai, tô de saco cheio dessa situação, vou resolver. Então, é um aspecto tenso e de estourar e aquela torre da carta do tarô, né? Assim, que sai todo mundo voando. Então, esse aspecto segue bastante tempo. Já vou mostrar o mapa para vocês, mas ele ainda tá, ele já vem lá da lua cheia em Touro, do eclipse, e continua um bom tempo aí de uma semana, né, até, sei lá, dia 20 de novembro, vocês ainda vão estar, mas já passando, porque o aspecto exato é antes da lua nova, tá? Então, legal. No dia 13 de novembro, nós vamos ter a lua nova em Escorpião a 20 graus. Então, você olha lá no seu mapa, onde você tem Escorpião, e vê qual que é a sementinha que está sendo plantada, onde você vai colocar uma intenção. É um reset. Por isso que eu contei para vocês aqui no começo do vídeo sobre a minha experiência, porque os eclipses em Escorpião, por eles estarem com o nó do sul nesses últimos tempos, né, eles foram muito purgativos. Escorpião já é purgativo, já é um signo de eliminação e transformação, e os eclipses foram acontecendo com o nó do sul, que fala muito de eliminação. Então, para mim, pessoalmente, eu vi cada um deles caindo na minha casa de carreira, de profissão, e eu eliminando diversas coisas, ideias e situações e maneiras de fazer as coisas que foram sendo eliminadas, mas que eram coisas que realmente não estavam servindo, né? Foi como se eu fosse lapidando. Então foi muito positivo. E tô olhando com muito bons olhos essa lua nova aqui, depois de tanta ferida de eclipse, né? Caindo eclipse ali em escorpião e touro, escorpião e touro. Então esse é um bom momento de falar: chega de eclipse aqui, acabou, né? Agora a gente tá em luas novas e cheias normais, a partir de agora. Assim como quando chegar a lua nova em touro do ano que vem, 2024, é que a gente vai ter a experiência igual, do tipo, chega, esse território já foi massacrado por eclipses, precisamos aqui de uma lua nova comum, né? Os territórios agora estão reestabelecidos da maneira que devem estar.
tá? Então, aproveitem essa energia aqui de lua nova para trazer essa intenção de recuperação, né? Afinal, se o escorpião é morte, né, e renascimento, agora é a hora da regeneração. Então, foram tantas mortes, agora é a hora da regeneração. Aí tô eu aqui para vocês, dando esse hello. Então, olha aqui, ó. Sol, eu não costumo pôr aspectos de Sol, nem aspecto, né? Sol e Marte, que são aspectos muito corriqueiros. Eu acho que eles são muito simples, mas isso aqui é a própria configuração da, da lua nova, que eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, realmente, ó, Sol conjunção Marte, Sol oposição Urano, que é a configuração, né? Então, a gente tem um coquetel Molotov essa semana, é excelente para purgar, eliminar, né? Então, é isso daí. Marte, aí, beleza. Então, vamos viver essa eliminação, essa purgação, essa regeneração. Típico de escorpião, só que, né, mais power, né? O Urano tá em touro, Marte tá em escorpião, então tá toda essa configuração, esse eixinho que tá tão machucado. Se você é uma pessoa que entende de astrologia, você tem que olhar esse setor. Porque assim, não adianta falar, tá em touro, então é da comida, né? E tá em escorpião, então é do sexo, né? Isso pra mim eu não gosto, é muito raso, né? A gente tem que olhar o nosso mapa astral. Eu sempre deixo o link de um vídeo que eu uma vez gravei para vocês aprenderem a fazer isso sozinhos. O pessoal do Manual tá craque, pessoal que já entende de astrologia, por favor, olha o eixo, faz uma observação do eixo, que casa astrológica que você tem, Touro e Escorpião, para entender isso com propriedade, para a astrologia funcionar de verdade. Se não é astrologia coletiva, né? Ah, estamos sentindo uma tensão, mas em que setor da vida que eu estou sentindo tensão? Porque a gente tem que ver Marte está em Escorpião, ele está ativando esse setor, né, da sua vida. É ali que você tem energia no momento. Então vamos supor, a pessoa que tem um ascendente em Sagitário, coitada, porque no momento, coitada, porque assim, o Escorpião é a casa 12 dessa pessoa. Então essa panela de pressão está acontecendo dentro do processo lá do inconsciente, né? Da questão da mente, né? Desse espaço tão complexo. Então, a gente tem que entender como funciona o nosso mapa astral. Eu acho que não dá para viver sem. Que comem, onde dormem, né? Onde vivem essas pessoas que nunca fizeram um mapa astral. E aí, beleza. Então, quando chegar o dia 24 de novembro, o Marte entra em Sagitário. E aí é a parte 2 da novela nossa. E eu volto para falar, tá? Eu devo voltar perto dessa data aí, mas eu já coloquei o mapa também dessa configuração. Qual é o problema do Marte entrar em Sagitário? São muitos, muitos. Quem que tá no começo de Peixes, que tá andando direto agora, né? Saturno, gente. Coitado dos piscianos dos primeiros 6 dias de Peixes, né? Tudo bom com vocês? Saturninho tem dessas. Ele é maravilhoso depois que passa. Quando tá ali, nossa senhora, né? Vocês acharam que ia entrar no ano naquele oba-oba que vocês estavam vivendo, de Júpiter em peixes, tudo passando tranquilo. Daí chega um Saturno e fala: vamos pôr ordem na casa. Mas a gente estava precisando tanto dessa ordem na casa, gente. Como estávamos precisando? Eu não sei se vocês sentiram isso, tá? Mas eu falei: pode ir lá olhar o meu previsões 2024, né? Eu falei sobre a entrada de Saturno em Peixes, que ia começar a organizar essa coisa de fake news, essa coisa de mente viajando, né? Um monte de viagem, um monte de gente falando um monte de bobeira, né? A gente viu isso diminuir drasticamente esse ano. Drasticamente, tá? Então, a entrada de Saturno em Peixes foi tão importante porque no ano anterior a gente teve a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes. Peixes é maravilhoso, mas tudo que é em excesso estraga. Então, quando o peixes é muito peixes, a gente está falando de delírio. Delírio, né? Ai, não, porque isso é muito místico, isso é aquilo, tal, tal, tal. Sem base na matéria. Nós temos que ter uma conexão de matéria, espírito, ação, né? Todos os elementos, pensamento, né? De pessoa que só tem ar, vive naquele mundo, né? De muitas ideias e tal, e não põe nada na matéria, né? Nada daquilo se concretiza, mas fica só nos planos e tal, né? Pessoa que é muito fogo lá, toda incendiada, vai batendo e tal, a cabeça. A água fica lá naquele, né? Aquele oceano de mágoas e sentimentos, e a pessoa que é só terra também é aquele burocrata chato, engessado. Então, quando tá em qualquer coisa que está em excesso, né?
tem que ser equilibrada através do processo de ganhar consciência. Então, estou falando tudo isso por quê? É óbvio que eu tenho uma linha de pensamento. Quase, eu nem sei quem faz a linha dos meus pensamentos, só vou falando. O que que acontece? Depois de ter toda essa abertura louca de peixes nos últimos anos aí, né? Principalmente quando Júpiter entrou em peixes, conjunção Netuno em 2022, né? Então foi tudo isso. Só que o que que agravou isso ano passado? Aquele Marte em Gêmeos, quadratura, aquele Netuno que foi assim, todo mundo que eu observei ao redor, observei, porque eu só observo, eu não comento a vida das pessoas astrologicamente, né, gente? Chega uma época de astrólogo, assim, que você cansa, né? Eu nem falo que eu sou. É, o tanto de gente que eu vi pirar e delirar em várias coisas foi puro delírio. Foi puro delírio. Eu não vou conseguir lembrar o período que foi. Se eu não me engano, foi de agosto de 2022 a março de 2023, que Marte ficou em Gêmeos. Isso eu já não lembro mais. Já esqueci, graças a Deus. Fique esquecido. Porque aquilo foi um delírio absurdo, né? Então, por quê? Porque gêmeos são as ideias, né? A pluralidade de ideias. Aí, peixes é a pluralidade de, né? O próprio vapor de sentimentos, empatia, loucura, né? Criatividade, enfim. Então, esses dois juntos em aspecto tenso criou, assim, né? Um delírio coletivo para todos os lados, tanto na nossa vida pessoal quanto no coletivo. Então, a entrada de Saturno em março, e foi isso que eu falei lá no meu, nas previsões, foi a melhor coisa que aconteceu, porque é como se não é organizasse os piscianos, né? Organizasse todos nós que temos uma casa astrológica em peixes e que também temos, provavelmente, vocês, né, coisas em peixes aí. Todo mundo tem uma coisinha perdida por ali, né? Então, foi assim providencial, eu diria. Obrigada, Saturno, né? Entrar e pôr a casa em ordem. Essa é a minha sensação com Saturno em Peixes. Eu gostei muito, eu estava imaginando que foi isso mesmo e eu falei sobre isso lá no Previsões. E o Marte em Sagitário se conecta a esse Saturno em Peixes. Mas eu vou só abrir, já vou continuar essa história. Vou só abrir mais um parênteses, né? Eu falei lá no meu Previsões sobre Plutão em Aquário e como o negócio da inteligência artificial iria explodir. E aí eu só quero falar mais uma coisa. Nós estamos agora com Plutão em Capricórnio, ele vai para Aquário de novo, aí ele vai voltar para Capricórnio ainda, e daí ele entra em Aquário, se eu não me engano, 19 de novembro, afinal já estou com o manual com o 2024 na cabeça. De vez até 2043, né? Então, 19 de novembro do ano que vem. Enfim, a gente vai ver um avanço, e o avanço, o progresso aqui, eu nem digo, não digo que é um progresso positivo, é só um avanço, né? Porque tudo que avança, avança para o bem e avança para o mal, em todos os aspectos da palavra que é possível, assim, né? Um avanço dessa coisa de inteligência artificial num nível bizarro. E aí, gente, o Júpiter vai entrar em Gêmeos ano que vem, que vai já potencializar demais esse Plutão em Aquário. Mas eu já tô já dando porque para mim a minha cabeça é que nem um reloginho, né? Fica bem, é bem isso assim. Urano vai entrar em Gêmeos. Ai, agora eu não vou lembrar quando, tá? Daqui uns 2 anos, mais ou menos. Quando Urano entrar em Gêmeos e encontrar Plutão em Aquário, gente, que o Júpiter, né, passa ali um ano e vai embora, né? Agora um Urano em Gêmeos, em trígono, para um Plutão em Aquário, porque, né, afinal quem manda em Aquário é Urano, e Urano vai estar em Gêmeos, e Plutão vai estar no signo de Urano, né? Então, assim, vai ser uma loucura, porque daí Urano fica 7 anos no signo, o Plutão vai ficar até 2043. Eu tô achando que a gente vai para um outro nível, não só tecnológico, como de consciência mesmo. Só que essa consciência tanto vai para o delírio quanto vai para coisas legais, tá? Como qualquer coisa. Eu não sou essa pessoa que acha que um dia o planeta Terra vai estar tudo de boa. Eu não acredito nisso. Esse lugar aqui, para mim, ele é para mim, tá? Ele é um planeta, tem a sua função e ele é um lugar dual. Enquanto o ser humano ainda sente amor, ele ainda sente ódio. Então, ele é capaz de amar e ele também é capaz de guerrear. Enquanto um indivíduo ainda for capaz de amar e guerrear, sempre terá guerra.
Não adianta, porque se um ser humano ainda é possível de ter esses sentimentos, isso sempre vai ainda existir, tá? Isso faz parte do pacote Planeta Terra. Vocês assinaram esse contrato, eu também assinei. As letras miúdas eram sacanas, a gente não estava sabendo, tá? Isso eu tenho certeza. Que falaram, não, é tranquilo, confia em mim. Eu falei, ah, não, claro, confio, né? Vocês também fizeram isso, não fizeram? Então, voltando ao Marte Sagitário, por que que isso é um, vamos dizer, um problema? É um aspecto tenso. Marte entrar em Sagitário não tem problema nenhum. Mas o problema é que 0 graus de Sagitário, signo mutável, faz quadratura para peixes, tá? E nós estamos caminhando para a lua cheia em Gêmeos, do dia 27 de novembro, que vai formar um aspecto super tenso. A lua cheia em Gêmeos vai pegar todo mundo que sofreu aspectos de Saturno durante o ano. Mas o legal, e eu vou falar sobre isso só na semana que vem, né? Porque afinal é só da semana que vem, não, no clima que vem. Mas o legal é que é o aspecto resolutivo, tá? O aspecto Marte Saturno entrou em peixes em março, ficou retrógrado, passou de novo lá no pessoal do zero até o 0 grau de peixes, blá blá blá. E agora ele já está direto e está saindo do 0 grau e indo em direção, né, a resolver todos os conflitos que ele iniciou. Então, qualquer ativação agora já é uma ativação resolutiva das questões que vocês viveram durante o ano. Então, esse Marte em Sagitário vai fazer um aspecto tenso com Saturno. Então, assim, anjos, pessoas maravilhosas, que é o dia 25, tá? O que isso tudo significa? Ah, peraí, ó. 25 de novembro, Mercúrio entra na sombra. Sombra não é retrogradação. Sombra é se preparem que ele vai retrogradar, tá? Ele vai retrogradar no dia 13 de dezembro, tá longe, tá? Depois da lua nova em Sagitário, que vai ser no dia 12 de dezembro. Então já fiquem preparados, por isso que eu estou fazendo meu manual e eu quero terminá-lo, se Deus quiser, de gravar antes disso daí, porque eu não quero ter o pepino que eu tive ano passado, que sempre, vocês não sabem quantas vezes eu corrijo e recorrijo as coisas. E passou um monte de bobeirinha que fiquei com bastante raiva. Nunca tinha acontecido. Perfeccionista. E ali, já se preparem, tá? Porque já tenta fazer qualquer coisa antes do 25, não deu, tá ótimo. Vamos fazer antes do dia 13 de dezembro, que é quando ele vai retrogradar. Mas depois a gente fala disso no próximo, que tá longe, não vai ficar retrógrado agora não. Depois a gente fala isso, tudo que tem a ver com comunicação, Mercúrio, né? Então, voltando ao aspecto tenso que eu estava dizendo, é o seguinte, gente. Esse período até o dia 26 é tensão atrás de tensão. Então, a gente está resolvendo o ano, vamos dizer assim. E o ano, não o ano de calendário gregoriano, o ano astrológico, né? O que eu quero dizer com o ano astrológico? Os planetas em trânsito, eles andam até certo grau, retrogradam, depois voltam. Então, quando eles terminam esse processo e começam a andar em graus novos, aí sim questões novas começam a aparecer na nossa vida. E eles estão resolvendo, muitos deles estão nesse processo agora de começar essas resoluções, tá? Então, olha só. O que a gente tem de lua nova, né? Tudo que eu falei até agora é o que tá na lua nova, tá, amores? Obviamente. Então, essa lua nova hipertensa, lua nova oposição a Urano. O inesperado, o repentino. Tô indo para um lugar, de repente tomei um balde d'água na cabeça, sei lá, né? Caiu uma bexiga d'água. Então, é isso. Aceitar que vai ser uma lua nova super tensa, olhar onde vocês têm o escorpião, entender tudo isso que eu falei e reparem, para quem entende, né, mais de astrologia, o aspecto tenso com Saturno já começa, tá? Que não tá, tá bem solto esse aspecto, mas ele já está se formando. Eu trouxe para vocês o quase, né, esse Marte quadratura Saturno e tal, a quase lua cheia em Gêmeos, né? Eu trouxe aqui o mapa do dia 25, que é a quadratura de Marte para Saturno. Então, vai super ativar uma configuração de tensão resolutiva para as pessoas que estão sob trânsito de Saturno, que são aqueles que têm 6 graus ali, né, dos signos mutáveis. Então, se você tem muita coisa mutável, que é Sagitário, Gêmeos, Peixes e Virgem, essa lua cheia vai te ativar muito, mas eu vou falar sobre ela só
no próximo clima astrológico. Já falei um monte dela, né? Na verdade, mas só no próximo clima astrológico que eu, de fato, vou explorar isso, tá? Eu acho que é isso. O que que eu quero dizer para vocês, então? Muita paz. Tentem ficar o mínimo reativo possíveis, mas em compensação também, muitas coisas precisam ser detonadas, principalmente no eixo touro-escorpião, ainda estão precisando ser mexidas, você vai lá e mexe. É um bom momento para fazer isso de maneira consciente e não daquela maneira explosiva, louca, me arrependi depois. Então, né, tenham isso em mente. Se preparem para um coquetel de tensões, mas aí chegando a lua em Sagitário, lá no dia 12, as tensões daí vão dar uma aliviada. Então, vão mesmo, assim, o finzinho de ano já dá uma aliviada. Então, aproveitem para ir se resolvendo. Então, realmente, chefe vai encher um pouco o saco, você pode estourar, brigas, DRs de relacionamento podem acontecer, mas é um ponto resolutivo. As tensões que surgirem são resolutivas. Por mais doídas que possam aparecer, elas são resolutivas, tá? Eu acho que é isso, meus amores. Eu estava com saudades. Foi um clima astrológico de atualização, vamos dizer assim. Eu volto sim, eu prometo, eu não vou sumir, mas às vezes eu sumo, né? Isso acontece, né? Vamos lidar com isso. Mas eu vou tentar avisar, né, da próxima vez. E é isso, queridos. Deixem para mim opiniões do quadro lá que eu pedi do podcast, suposto podcast, videocast, né? Seria, sei lá. Porque vocês entendem de internet, vocês sabem que eu sou uma eremita, né? Cada vez menos tecnológica, mas eu sonho em ter um robô aspirador. Esse é o meu sonho de princesa, assim, né? Ter um robô aspirador ia mudar minha vida, isso é um fato, tá? Isso eu tenho vontade das tecnologias. Um robô que limpasse minha casa, isso eu ia gostar bastante. Ai, seus lindos, é isso, tá? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá.